Eu também estou muito feliz de estar aqui. Irmãos, uma das coisas mais difíceis da vida, tem muitas coisas difíceis, mas uma das mais difíceis que eu considero é falar da dor. É explicar, é entender a dor. Sabe por que é difícil entender a dor? Porque dor a gente não explica, a gente simplesmente sente a dor. Uma dor no corpo, uma dor física, a gente até consegue falar sobre ela. O médico pergunta pra gente qual que é o nível da sua dor, de 1 a 10, qual é o nível da sua dor? E aí a gente consegue explicar por quê. Porque a dor física, ela tem uma linguagem visível, ela é palpável, ela tem um lugar, ela tem uma intensidade. A dor física você consegue identificar, ela é em tal parte do corpo, é na cabeça, é no ombro, é na perna. Ela arde, ela fica latejando, ela está doendo há tantos dias. Então a gente consegue discernir e explicar para o médico aonde está doendo. Porém, a dor emocional, ela não é como a dor física. A dor emocional, ela não acontece só em um lugar. Ela não acontece só de um jeito. Ela não acontece só de uma maneira, ela invade os nossos pensamentos. A dor emocional, ela fica ali o tempo todo martelando os pensamentos, ela alcança as nossas emoções, ela nos traz inquietude na alma, ela traz aquela agitação, é uma dor que a gente não consegue explicar. Uma hora a gente está com os pensamentos a milhão, a outra hora são os sentimentos que você não sabe discernir o que é que você sente. Numa outra hora é uma ansiedade, outra hora é dor, mas assim, não tem como explicar. Isso quando acontece tudo de uma vez. Então, como explicar uma dor emocional? Nem todas as pessoas vão entender. A dor física sim, mas a emocional não. Por quê? Porque por trás de todo o coração existe uma batalha que ninguém vê. Por trás de todo o coração existem lutas que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. No meu coração eu tenho algumas batalhas. Mais alguém? Eu tenho algumas lutas, eu tenho algumas dores. E talvez aqui tenham pessoas assim também. Talvez aqui tenham pessoas vivendo perdas. Talvez aqui tenham pessoas vivendo luto. Talvez tenham pessoas vivendo o divórcio. Talvez tenham pessoas aqui que estão lutando em silêncio, que estão o tempo todo tentando sorrir por fora, mas por dentro elas estão despedaçadas, por dentro elas estão quebradas. A gente não consegue ver. Você olha para a pessoa que está do seu lado, você olha algo físico, você olha o que ela te permitir ver, mas o que está aqui dentro, a bagunça que está aqui dentro, a dor que está aqui dentro, a gente não consegue ver. Às vezes nem mesmo a própria pessoa, ela consegue colocar isso em palavras, ela não consegue colocar isso para fora. Então a dor, ela existe, amém? A pergunta para nós, nesta manhã, é o tema da ministração. A dor vem para mim e para você. Mas a pergunta é, o que fazer diante da dor? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Tem um propósito na dor. A gente sabe disso. A dor nos aperfeiçoa, a dor nos torna mais parecidos com Cristo, a dor aperfeiçoa a nossa fé, a dor amadurece, ela vem com esse propósito. Agora, qual é o nosso papel? Como devemos agir quando a dor bater na nossa porta? Dor física é um remédio, dor emocional, o que eu preciso fazer? Não sou aqui psicóloga, eu estava até comentando, os psicólogos acham que vão me metralhar, porque eu não sei nada sobre psicologia. Mas o Senhor me deu uma graça nesta manhã, amém? Para falar sobre isso. Então, irmãos, diante deste tema, eu tenho um personagem bíblico para falar aqui, para você nesta manhã. Sobre uma pessoa que experimentou a dor de perto, Noemi, sogra de Ruth. Ela conheceu muito bem a dor.
ela perdeu o marido longe de casa, em terras estranhas, num lugar distante. O marido dela faleceu. Ela perdeu também os filhos de uma forma repentina. Só que Noemi, ela não perdeu só família, ela não perdeu só pessoas. A perda de Noemi, essa perda física de Noemi, fez com que ela tivesse dores emocionais. Fez com que a Noemi sentisse dor na alma dela. Uma coisa que Noemi perdeu junto com a família foi a alegria. Quando ela volta para Belém, ela fala para as pessoas: não me chamem mais de Noemi, que significa agradável. Ou seja, eu não sou mais uma pessoa agradável. Eu tive tantas lutas. Ela diz para as pessoas: me chamem de Mara ou de amarga, porque eu não tenho motivos para ser uma pessoa alegre. Então a perda física de Noemi fez com que ela perdesse a alegria da vida. A perda de Noemi também fez com que ela perdesse a esperança. Quando ela fala para as noras que ela vai voltar para Belém, ela chega para as noras e fala assim: não tem por que vocês me acompanhar. Sabe por que não tem? Porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Uma pessoa sem esperança, ela não tem perspectiva do futuro, ela não tem perspectiva do que vem pela frente e acha que ela não tem nada para oferecer para as pessoas. Percebe como Noemi sofreu dores palpáveis, porque o luto é palpável, a gente consegue sentir. A gente perdeu alguém, não tem como não sofrer. Mas ela teve também prejuízos em outras áreas da vida dela. Então, diante da história de Noemi, eu quero aqui ser bem breve, irmãos, e falar sobre 3 pontos ou 3 lições que vão nos ajudar a como reagir diante da dor. Primeiro ponto: não tome decisões longe de Deus. É um risco que nós corremos, ficamos tentados, mas a dica para nós hoje é: nunca tome decisões longe de Deus. Vocês lembram de Moisés? Quando o Senhor mandou ele ir para um certo lugar, ele disse o quê? Senhor, e o Senhor ia mandar os anjos? Não aceito anjos, estou parafraseando. Ele disse: se a tua presença não for, não me mande. Então a gente só toma decisão pautado no que o Senhor nos diz, e não pautado na nossa dor. Amém? Ruth capítulo 1, versículo do 1 ao 5, eu quero ler com vocês. E aconteceu que nos dias em que juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém em Judá saiu para habitar nos campos de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome daquele homem era Elimeleque. O nome da sua mulher era Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, na Judá. Eles vieram à terra de Moabe e ficaram ali. E Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com seus 2 filhos. Tomaram para si mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram ali 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Irmãos, eles estavam em um lugar chamado Belém. Belém significa a casa do pão. A escassez chegou na casa do pão? Sim. A crise chegou na casa do pão? Sim. Assim como chega na sua casa e assim como chega na minha. Por mais fiel, por mais devota, por mais que você ame ao Senhor, a crise chega. Assim como chegou em Belém, chega também na nossa casa. Chegou sim essas coisas em Belém, mas a promessa do Senhor, ela não mudou, porque a promessa de Deus não muda, amém? O que Ele disse para você, Ele é fiel e Ele vai cumprir, não no seu tempo, não no meu, mas no dele, mas vai acontecer.
E para Belém havia uma promessa. Miqueias 5 diz: eis que de Belém virá o Messias. Quem é o Messias? Jesus. O que Jesus é? O pão da vida. Tinha uma promessa para Belém, e de fato aconteceu. E eles saíram de um lugar onde havia uma promessa e foram para um lugar onde representa longe da presença do Senhor, sem consultar ao Senhor, sem perguntar para Deus: é hora de ir? Ou eu permaneço aqui e vivo o processo que o Senhor tem para mim? Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que dor nenhuma, escassez nenhuma, que crise nenhuma me dá o direito de tomar alguma decisão sem consultar a Deus. Por mais que esteja difícil, eu não posso tomar decisões por causa do cenário, por causa das circunstâncias, porque nós não agimos pelo que vemos. Os seus olhos podem ver situação difícil, escassez. Nós agimos por fé. Homem e mulher de Deus não toma decisão sem antes ouvir a voz do Senhor. E quando eu olho para Elimeleque, eu acho que ele é uma pessoa sensata, uma pessoa correta, uma pessoa, não está errado Elimeleque fazer o que ele fez. Por quê? Não estava alimento. Quem é homem aqui dentro de casa, quem é homem aqui sabe que dentro de casa ele é o provedor, e a gente sabe como ele fica. Imagina como fica o coração dele, a cabeça dele a milhão. Como é que eu vou sustentar a minha família? E agora, como é que eu vou pagar minhas contas? Então, faltou sim alimento. Ele deve ter pensado: eu não vou deixar minha família morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu como homem, eu como provedor, preciso fazer alguma coisa. Só que ir para uma terra que não tem os mesmos princípios, irmãos, ir para um lugar onde não foi preparado por Deus, a gente sofre consequência. Isso pode nos matar. Quando a gente for colher, irmãos, os frutos não serão bons. Lembra de Moisés: se o Senhor não for, eu não quero ir. Nem adianta, eu não saio daqui, eu não arredo o pé, se não for debaixo da tua palavra, se não for o Senhor que me direcionar. Sabe, 1 Samuel, isso aqui é importante falar. Nem toda oportunidade vem de Deus. Nem toda porta aberta foi Ele que abriu. Tem porta que a gente abre no chute. Tem porta que a gente abre na base da voadora. Ele não abriu. Você vai forçando, até que ela se abre. Não adianta, depois que a gente entrou e viu toda aquela surpresa, colocar a culpa em Deus. Ele não abriu. Fomos nós que abrimos por conta própria, porque não consultamos o Senhor. Abrimos por causa da nossa dor. Abrimos por causa das circunstâncias. Abrimos porque vivemos pelo que vemos. A dor me fez com que eu entrasse em um lugar que não era o que Deus tinha para mim. Assim como a família de Elimeleque. Assim como a família dele. 1 Samuel, capítulo 23, a gente vai ver Davi numa situação muito crítica. Fugindo de Saul, se escondendo de Saul. E ele ouve dizer que os filisteus, eles estão invadindo a cidade de Keila. E aí Davi, mesmo fugindo e se escondendo, ele sente a necessidade de proteger o seu povo. Ele vai diante do Senhor. Ele não age, por impulso. Ele não vai sair agindo por emoção. Ele não vai de acordo com a necessidade. A cidade de Keila precisa de ajuda, então eu vou lá. Vou preparar os meus soldados, eles são treinados, vamos lá. Não. A Bíblia diz, ele vai diante do Senhor, ele consulta Yahvé, e ele pergunta: devo ir contra os filisteus? O que o Senhor acha? Eu devo ir contra eles? E o Senhor fala: vai sim, vai e salva a cidade de Keila. Só que Davi vai diante dos soldados e fala: a gente vai invadir Keila, o Senhor me deu uma direção e vamos lá. O que os soldados fazem? Eles chegam para Davi e falam assim: mas Davi, a gente já está aqui em Judá, se escondendo de Saul, fugindo de Saul, pedindo a Deus para ele não nos encontrar. E a gente já está morrendo de medo. Você diz que a gente vai ficar
cara a cara com o exército dos filisteus, a gente não dá conta. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? O medo dos amigos, o medo dos soldados de Davi, o medo dos outros fez com que Davi tomasse a decisão e desistisse? Não. A Bíblia diz que ele mais uma vez vai diante do Senhor e pergunta para ele: o que o Senhor acha? Que eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor é categórico, e ele diz: levanta, desce para Keila, porque eu vou entregar os filisteus nas suas mãos. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Davi, porque ele não confiou no medo das pessoas. Ele não agiu de acordo com o que as pessoas disseram para ele agir. Sabe o que eu aprendo também aqui, irmãos? A crise não me motiva a tomar decisão. O medo do outro não me motiva a decidir nada. A opinião do outro eu ouço, mas não é ela que me move. O que me motiva a tomar uma decisão é simplesmente a palavra do Senhor. É ela que me leva a decidir. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Não importa o que eu sei, não importa o que eu acho, não importa opinião. O que o Senhor quer que eu faça diante da dor, é Ele que vai me direcionar. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amém? E eu só vou experimentar se eu conhecer essa vontade. E eu só vou conhecer se eu for diante dEle e tiver um relacionamento com Ele e perguntar o que Ele espera de mim diante daquela situação. Homem de Deus, mulher de Deus, não toma decisão conduzido pela emoção. Por quê? Quem aqui já se apaixonou? Quem aqui nunca se apaixonou errado? Porque o coração é enganoso. Quantas vezes você achava que é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, para casar, minha alma gêmea? É o pior traste da vida. Porque o coração engana. Porque era a sua emoção. Ela engana, gente. Então assim, a gente não age movido pelas emoções. Homem de Deus e mulher de Deus também não toma decisão pela lógica. Porque eu acho que, como 2 e 2 são 4, então, pela minha experiência, pela minha vida. Gente, lógica só vai te permitir ver o que é natural. Você não vai conseguir enxergar com olhos espirituais. Você não vai conseguir enxergar pela fé. A gente vê apenas o natural. 2 e 2 são 4, mas para Deus 2 e 2 são 5. A matemática dele não é a nossa matemática. Abraão não saiu de Ur pela lógica. Ele saiu por uma direção do Senhor. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te mostrar. Pedro não andou sobre as águas pela lógica. É impossível andar sobre as águas, não importa se 1, 2, 3 ou 20 passos. É impossível. Não foi a lógica que fez ele ter aquela experiência sobrenatural com o Senhor. Não foi pela lógica que Noé construiu a arca. Não havia uma nuvem no céu. Não havia um sinal de que ia chover. Mas mesmo assim, ele construiu. Por quê? Porque a lógica não dominou o pensamento dele. Amém? E último, homem e mulher de Deus não toma decisão pautado na pressa. Eu me lembro de uma vez, o Webster recebeu uma proposta para ir trabalhar em outro estado. E aí eu falei para ele: vamos orar, mas vamos perguntar para os universitários. Ele foi para o pastor Gabriel. E aí ele levou esse assunto para o discipulador dele. Aí o pastor falou: Webster, toda decisão em que você precisa ser pressionado para decidir, ora, porque talvez ela não venha do Senhor. E é uma verdade, gente. Existem coisas que a gente vai ter que decidir rápido, mas quando é algo assim muito grande, que vai impactar na sua vida com Jesus, na sua vida familiar, a gente precisa de tempo para orar.
Então a gente não toma nenhuma decisão pautada na pressa. Um exemplo disso é Saul, profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 13. Profeta Samuel, ele fala para Saul esperar 7 dias que ele ia oferecer um sacrifício ao Senhor. Deu prazo, 7 dias, o profeta não chegou. Aí o que acontece? O povo começou a se espalhar, o inimigo pressionando Saul. O que Saul faz por causa da pressa? Ele, desesperado, ele oferece o sacrifício. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13, por favor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Então Samuel disse a Saul: você agiu de forma insensata ao não observar o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Sabe o que isso quer dizer? Quem não sabe esperar em Deus, quem decide pela pressa, pode acabar fazendo o que Deus nunca mandou. Não era para Saul fazer o sacrifício, era para ele esperar. Por conta da pressão, ele tomou uma decisão que lhe custou o trono. Tomar decisão pela pressa sempre vai nos custar algo. Homem e mulher de Deus também não toma decisão pautado na dor. Esaú, vocês se lembram, chegou cansado, trabalhou muito, chegou cansado. E pela dor física, pela dor do cansaço, ele vendeu a primogenitura para o seu irmão. Elias, pela dor, pelo esgotamento emocional, depois de ter eliminado tantos profetas de Baal, ele foge e deseja a morte. Pessoas cansadas, rendidas à dor, sabe? A dor aqui de Elias fez com que ele perdesse a percepção do propósito. Então, se a gente decide pela dor, a gente deixa de olhar, de ter percepção daquilo que Deus tem para a gente. Porque o que me motivou? A dor. Assim como aconteceu com essas duas pessoas, e tem outras também. Quem decide pela dor sempre vai colher arrependimento, irmãos. Quem decide pela dor sempre vai colher dor. Agora, quem decide pela palavra do Senhor, pelo direcionamento do Senhor, vai colher cura, vai colher restauração, vai colher vida. Então eu fecho esse primeiro ponto. Nunca tome decisão longe da presença do Senhor. Segundo ponto, diante da dor, decida voltar ou permanecer na presença de Deus, irmãos. Ruth, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, continuação do que estávamos lendo. Então, ela se preparou com suas noras e voltou para a terra de Moabe, pois ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe alimento. E outra versão fala que ela se prepara, ela se apronta para voltar para Moabe, né? Então assim, o começo da restauração da dor de Noemi, ela começou com uma decisão: voltar para Moabe. Ai, Paula, mas eu não saí da presença do Senhor, mesmo doendo, mesmo sangrando, eu estou aqui, eu estou buscando o Senhor. Então a palavra para você é: permaneça na vontade do Senhor, permaneça na presença do Senhor. Só que o problema é que tem gente que quando sofre, primeira coisa que faz, ela para de orar. Estou indo para a igreja, estou fazendo tudo que é certo, as coisas não estão acontecendo, para que eu vou orar? O Senhor não está me respondendo, para que eu vou orar? Existem pessoas que no momento da crise, a primeira coisa que elas fazem, esfriar na fé. Eu já não vou na casa de paz, eu já não vou no culto, eu já não vou isso, eu já não vou aquilo. Não se alimenta da palavra. Tem gente que diante da dor, ela se isola, ela se fecha, assim como Elias. Estava com medo, estava com dor no emocional. Ele vai para um lugar que Deus não mandou. Depois lá na frente ele ainda chega a dizer: eu estava sozinho. Você fala: não, você não estava sozinho, você mandou os soldados ficarem ali atrás.
A dor, se a gente não tomar cuidado, ela faz isso com a gente. A dor é minha, o problema é meu, deixa que eu sofro sozinho. Não é isso que Deus tem para a gente. Eu vou falar por mim, é desafiador. Mas não é isso que o Senhor tem para a gente. Existem pessoas que, quando sofrem uma dor, elas fecham, endurecem o coração. Elas já não querem mais viver em comunhão. Só que a palavra do Senhor para nós nesta manhã, irmãos, é: permaneça. Permaneça na presença. Permaneça com a sua vida no altar. Permaneça na comunhão. Permaneça no relacionamento. Não saia dessa presença, porque longe dela só há destruição, só há morte, só vai haver escassez. Sabe por que a gente tem que permanecer nessa presença? Porque eu nunca vi ninguém vencer uma dor longe de Deus. A gente prorroga, a gente vai postergando, a gente acha que a dor melhorou, mas ela só está ali, escondida. Uma cutucadinha e ela volta a doer novamente. Não existe cura longe da presença do Senhor. Não existe cura no isolamento. A dor, sem Deus, ela nos endurece. Todos passamos por dor, só que passar por ela, longe da presença do Senhor, ela nos endurece. Não sei se vocês já viram ou conhecem pessoas que elas falam assim: eu já sofri tanto, que ela chega a ser fria, ela chega a ser dura, ela não tem afeição pelas pessoas, ela não convive com as pessoas, ela é literalmente amarga, como uma mulher rixosa. Ela é amarga. Por que isso acontece? Porque as pessoas ficam remoendo a situação. Lembra que eu falei dos pensamentos? Você fica ali o tempo todo: porque isso aconteceu, meu Deus, e isso. A pessoa fica revivendo a dor, e o tempo todo ela sente aquela dor. Detalhe: o problema não está em sentir dor, mas em sentir dor sozinha, em sentir dor longe da presença de Deus, achando que a gente dá conta, quando na verdade isso não cabe a nós. Tem dor que o médico não consegue chegar, ele não consegue alcançar, que é só o Senhor, é só a palavra dele, é só a presença dele que vai nos curar. Assim, do mesmo jeito que a dor sem Deus endurece, a dor com Deus ela amadurece. Exemplo disso é Jó. Jó capítulo 42, vocês lembram de tudo que Jó passou? Perdeu tudo, bens, filhos, família, tudo. E ele chega a dizer, ele abre o coração diante do Senhor, e Jó 42 versículo 5, ele diz: antes da dor, Senhor, antes de passar por tudo isso, eu te ouvia de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Olha o propósito da dor. Jó passou sim pela dor, mas ele saiu conhecendo a Deus, não de ouvir falar, mas de ver, assim como Moisés diz, face a face. A dor tem esse propósito, de nos aproximar do Senhor. Jó saiu do processo, mas maduro espiritualmente. A gente às vezes fica pedindo: Senhor, me amadurece, aperfeiçoa, a boa obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. A gente ora, mas a gente quer passar pelo processo da dor? Foi isso que fez com que Jó visse a Deus, e é isso que vai fazer com que a gente veja a Deus face a face também. Então a dor também coopera. A dor não é de todo ruim, ela dói na hora, mas depois a gente vai agradecer ao Senhor. Por mais doloroso que seja, permaneça em Cristo. Eu estou sendo enfática, irmãos, porque o Senhor me pede para ser enfática. Permaneça em Cristo, não saia por nada. Segundo aos Coríntios capítulo 4 versículo 16, a Bíblia nos diz assim: não desanimem, por mais que o seu exterior esteja cansado, e a gente cansa, amém? A gente cansa, a gente se fadiga,
Às vezes a gente pensa, de novo outra luta. Às vezes você olha para o seu exterior e fala, não aguento mais. Às vezes o seu exterior, ele não tem forças para levantar da cama. Se depender do nosso exterior, a gente nem estaria aqui, de tantas lutas que a gente enfrenta. E Paulo está falando, por mais que o seu exterior esteja assim cansado, mas o interior, mas o teu espírito, mas aquele por quem o Senhor se comunica com o Senhor, com você, este sim se renova dia após dia, porque esta dor, ela vai passar. Esta dor vai passar e vai produzir uma glória incomparável de valor eterno. Isso que a gente passa, irmãos, é momentâneo. Eclesiastes 3. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Tudo passa. Tanto dias bons como dias maus, ele vai passar. Espere no Senhor. Não espere longe dele, porque a consequência vem. E o terceiro e último ponto, a gente já caminha para o final. Noemi volta para Belém, ela se despede das duas noras, como foi dito, e Ruth decide ficar com Noemi, e as duas vão lá para Belém. Ruth capítulo 1, versículo 19 ao 21. Assim, partiram ambas, Ruth e Noemi, até que chegaram a Belém. Ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam, não é esta Noemi? E ela diz, não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso me causou grande amargura. Terceiro ponto, diante da dor, admita que as coisas não estão bem. Noemi poderia ter voltado para Belém e ter escondido essa dor. Sim, sou Noemi, estou aqui com a minha nora, estou refazendo a minha vida. Seria ok, seria lícito. Só que ela não quis esconder a dor dela. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, irmãos, hoje em dia? Tem gente sangrando por dentro, tem gente dilacerada por dentro. Só que nas redes sociais, clique, 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 olha na praia, clique. Eu não estou dizendo aqui que você não deva postar, eu também posto. Eu não estou dizendo aqui também dizer que você tem que escancarar a tua vida nas redes sociais, escancarar para todo mundo. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui, o que eu quero passar, é que toda ferida abafada apodrece. Temos feridas. Para o médico tratar, ele precisa primeiro limpar, tirar os resíduos de sujeira, colocar um remédio que vai arder e só depois isolar aquela área. Mas se eu escondo, sem um tratamento, ela simplesmente apodrece, ao ponto de atingir a minha corrente sanguínea. E se eu não cuidar dessa infecção, causar uma sepse e eu morrer. Espiritualmente falando também. Eu sofro, eu me isolo, eu me escondo, eu digo, tá tudo bem. Para uma pessoa que Deus levantou para andar comigo e ela me pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aqui dentro está um caos. E tento lidar sozinho. Sem perceber, morri espiritualmente. Sem perceber, eu me afastei da presença do Senhor. Sem perceber, aquilo que Ele me confiou, como a Adriana ministrou aqui, eu já não executo mais com excelência. Por quê? Porque eu fiquei amargurada. Eu escondi uma dor e não me sujeitei a receber um tratamento. Tem ferida que o olho humano não vê. Às vezes a gente chega aqui na igreja, né? Tem gente que entra ali na igreja sorrindo, cantando, servindo. E ok, a gente tem que fazer isso. Só que por dentro sangrando. O problema não é estar ferido. O problema não é sentir dor. O problema não é você estar sangrando. O perigo é tentar esconder a ferida ao invés de curar, de receber um tratamento. Como eu falei, ferida tampada, ela causa infecção.
ela atinge todas as áreas da nossa vida. E tem uma pressão, gente, eu não vou nem dizer do mundo, às vezes de algumas pessoas, da família. Tem uma pressão para a gente parecer forte o tempo todo. Não sei se é só comigo, mas é uma pressão, sabe? Porque parece que se a gente não mostrar força, parece que a gente não tem fé. Há um tempo atrás, irmãos, eu compartilhei com uma pessoa que não é cristã o meu trauma por dentista. E aí essa pessoa, o que ela disse foi assim para mim: cadê a sua fé? Cadê o Deus a quem você crê? E aí na hora você fica: meu Deus do céu, é mesmo? Será que eu não tenho fé? Tenho fé sim, mas também sinto dor. Eu creio sim no Senhor, mas eu sofro. Eu acredito sim nas promessas do Senhor, mas a crise bate na minha porta. Qual é o problema de eu sentir medo? Qual é o problema de eu admitir que eu tenho medo de algumas coisas? Existem pessoas que têm medo da morte. Você tem o seu medo, eu tenho o meu. Mas nós precisamos admitir que temos medo, que algum lugar está doendo, gente. Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês também é um pouco pessoal. Mas antes eu quero dizer que Deus, Ele não cura personagens. Deus, Ele não veio para pessoas perfeitas, amém? Ele veio para os doentes. Deus, Ele cura pessoas sinceras. Ele cura pessoas de verdade. Ele cura pessoas que olham para Ele e diz: hoje eu não estou bem. Ele cura pessoas que olham para Ele e diz: Senhor, eu creio em Ti, mas hoje está difícil. Hoje isso está doendo, está me esmagando. Eu estou me sentindo como azeitona na prensa. Hoje eu acho que eu não vou aguentar. 2019, quando eu tive a notícia de um câncer de base de língua, contei para as pessoas próximas, e uma pessoa muito querida mesmo da minha família, ela disse assim para mim, falou: Paula, você precisa ser forte por causa dos seus filhos. E aí naquela hora virou um bug aqui na minha cabeça, porque eu falei assim: eu estou morrendo, eu estou com medo, eu estou com dor física, emocional e na alma. Agora me diz, como é que eu tenho que ser forte para o outro, se eu estou precisando de ajuda? Eu não aceitei, irmãos. Conversei com a pessoa entendeu o meu ponto de vista, eu entendi o ponto de vista, o cuidado dela com os meus filhos. Mas eu também entendi que eu não posso esconder o que eu sinto. Eu não posso esconder que eu estou com medo. Agora, porque eu sou cristã, porque eu exerço uma figura de liderança, o câncer bate na minha porta e eu vou dizer: não, eu confio plenamente no Senhor. Não que eu não confio, eu não tenho medo nenhum, porque o Senhor está no controle. Se eu fizesse isso, o Senhor não ia me curar, porque eram palavras da boca para fora. O Senhor conhece meu coração. Antes de eu colocar para fora, Ele já sabe o que está aqui dentro. Ele sabia que existia medo, que existia dor, que existia angústia. E aí depois eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa: irmãos, diante da dor que eu estava sentindo em 2019, e sinto outras dores, eu vejo que eu não sou melhor do que Davi. Davi questionou a própria alma, perguntando: por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Eu não sou melhor do que Davi, que entrou numa crise e fala: tem alguma coisa esquisita aqui dentro. O medo está bagunçando as coisas aqui. A dor está tirando as coisas do lugar. Eu não sou melhor do que Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Eu sou simplesmente a Paula, uma pessoa imperfeita, que está buscando se parecer com Jesus. Eu não sou melhor do que Jeremias, que abriu o coração para Deus e revela uma tristeza profunda, um cansaço emocional e um sofrimento por conta do chamado ministerial dele. Eu não vou chegar aqui para você e falar assim: para mim é super tranquilo ministrar. É um desafio.
sinto medo, sinto dores de barriga, sinto ansiedade, eu sinto tudo isso. E eu também não sou melhor do que Jesus. Eu não sou melhor do que Jesus, que diante da dor, lá no Getsemane, ele chega a dizer para o Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Em outras palavras, Senhor, se for possível, poupa de mim essa dor. Se for possível, me tira deste sofrimento. Se for possível, não me permita sentir dor mais uma vez. Mas o Senhor diz, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso é o que eu quero. Eu não quero sofrer. Se este sofrimento fizer parte da promessa, se este sofrimento faz parte dos teus propósitos, eis-me aqui. Eu não tenho estrutura, Jesus. Sozinha eu não consigo suportar. Mas é o Senhor que está permitindo. Que o Senhor me capacite. E que o Senhor passe comigo por essa dor. Jesus, ele não escondeu a dor dele no Getsemane. Eu não tenho que esconder. Pelo contrário, Jesus expôs diante do Pai. O médico, ele só vai curar o que a gente mostrar. O médico profissional, você chega na sala dele e ele diz: em que eu posso te ajudar? Diante da presença do Senhor, ele diz: o que você queres que eu faça? Qual é a sua dor? Qual é a sua mazela? Qual é o seu problema? Traga aqui. Eu vou te dar discernimento, eu vou te dar graça para você passar por ele. Irmãos, eu aprendo uma coisa: reconhecer a dor. E eu tenho aprendido dia após dia. Reconhecer a dor não é falta de fé. Não é. Sofrimento não pode ser mascarado. Esconder a dor é covardia. Expor diante de Deus é coragem de rasgar o coração e falar: eu estou dilacerado, eu estou um caco, mas eu confio no Senhor. Mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Precisa ter coragem para nos expor como de fato nós somos por dentro. Dizer para o Senhor o que está tentando roubar a nossa paz. Presta atenção no que eu vou dizer, e isso é para mim também. Ninguém vence a dor escondendo o presente diante de Deus. Ninguém vence dor nenhuma escondendo o que sente diante de Deus. Ele sabe o que está no seu coração, mas Ele espera que você fale. Ele se agrada dos que têm um coração contrito e quebrantado, sincero e honesto diante da presença do Pai. Deus, Ele nunca nos pediu perfeição. O que Ele pede? Verdade. O que o Senhor nos pede? Sinceridade. Não precisa ser perfeito para estar aqui. Não precisa ser perfeito para estar diante da presença do Senhor. O que Ele espera de nós? Honestidade, sinceridade, abertura de coração. O que escondemos não é tratado, não é curado, e isso domina tudo em nós. Quanto mais escondemos, mais adoecemos. E quanto mais expomos, mais somos curados. Quem chora diante de Deus impede que a dor endureça o seu coração. Noemi reconheceu. Ela falou: agora eu estou amarga. Não me chame mais de agradável. Eu mudei minha identidade. Eu mudei meu nome por conta da amargura, por conta da dor. Ela expôs diante das pessoas. E eu quero concluir, Ministério de Louvor, se puder subir. Resumindo o que foi dito aqui. Que todos nós passamos por dor, mas nunca devemos tomar decisão longe de Deus. Que mesmo com dor,
permaneça na presença do Senhor e fale para Deus o quanto está doendo, ao invés de esconder. A história de Noemi, ela não terminou nessa dor. Vocês conhecem? A história de Noemi não parou ali, ela trocando o nome e dizendo que ela se chamava Mara por causa da amargura no coração. O mesmo Deus que foi capaz de transformar a dor e a amargura de Noemi na linhagem que trouxe Jesus Cristo ao mundo, que foi isso que aconteceu. Ele mudou história, ele mudou cenário. É o mesmo Deus que vai transformar a minha e a sua dor em testemunho. A minha e a sua dor numa forma de alcançar pessoas, não por nós, não por mérito nosso, mas por causa dele, porque tudo que ele faz há um propósito, porque tudo começa nele e termina nele. Amém? O que precisamos fazer? Simplesmente esperar em Deus. Davi diz: pois eu ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Eu espero no Senhor, porque a dor vai passar. Eu espero no Senhor, porque do mesmo jeito que ele mudou o cenário de Noemi, ele muda o cenário das famílias aqui representadas. Ele muda a minha e a sua situação, porque ele é soberano. Precisamos o tempo todo ouvir o que ele tem para nos falar. O último texto que eu quero ler, podem se colocar de pé, a gente já vai orar. Isaías capítulo 40, versículo 31. A palavra do Senhor nos diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quem aqui espera no Senhor? Receba força. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse texto aqui, irmãos, ele não foi escrito para pessoas fortes, ele não foi escrito para pessoas poderosas que estavam com a vida em ordem. Ele foi escrito para pessoas cansadas. Se você está cansado, é para mim e para você. Ele foi escrito para pessoas que choram em silêncio. Sim, eu e você. Ele foi escrito, irmãos, para pessoas assim como eu e você, que está quebrado por dentro. Ele foi escrito para pessoas que por isso aqui não desistiram. Foi para esse tipo de pessoa. E ele diz para nós: espera no Senhor, porque as suas forças serão renovadas. Não desista, não pare, não deixe a dor governar você, não deixe a situação dominar nada em você. Sabe por quê, irmãos? O Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Você não está aqui por acaso. Ele te trouxe aqui para te lembrar, não é nem para te dizer, é para te lembrar que Ele ainda te sustenta. Se Ele nos sustenta, nós descansamos no Senhor. Salmos 23, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva a descansar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Ele é o meu e o seu pastor. E Ele diz: eu te conduzo, eu te levo para um lugar de paz, de tranquilidade. Eu te levo para um lugar onde esta dor vai ser amenizada, até ela ser totalmente sarada. Esta dor não te define. O que o Senhor tem para você depois do processo é o que te define. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Oh Jesus, nós te adoramos, Pai. Te amamos, Jesus, com todas as nossas forças. Te amamos com tudo aquilo, Pai, que somos, que temos.
Pai, graças nós te damos por esta palavra que renova as nossas forças nesta manhã, Jesus. Graças nós te damos pela tua força, Jesus, aquela que é poderosa para levantar o caído. Pai, se há alguém aqui nesta manhã, Jesus, sem forças, sem esperanças, Pai, que o Senhor tenha trago agora ao coração do teu filho e da tua filha refrigério, uma palavra de ânimo, para dizer a ela: você não está sozinha, eu estou contigo, eu passarei com você pelo vale da sombra da morte, sou eu que abro o mar para você passar. O Deus poderoso que fez tantos milagres, opera um milagre na vida da tua igreja nesta manhã, Jesus. Que a dor não nos defina, Pai, que a dor não seja suficiente para nos paralisar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que a dor não tenha a capacidade de mudar os nossos pensamentos acerca de quem o Senhor é, Pai, que a dor não tenha a capacidade de fazer com que a nossa fé em Ti seja entulhada por causa das dores, das decepções, Jesus. Se há alguém aqui com o coração sangrando, Pai, cura esta ferida. Diante do Senhor nós nos expomos, Jesus, e dizemos o quanto está doendo. Eu quero que você, irmãos, nesta manhã, você e Deus, abra para o Senhor qual é a sua dor, qual é a sua ferida que está aberta. Não se preocupa com quem está do lado, se preocupa com o médico dos médicos que pode curar esta dor. Quando a gente está com a dor, a gente fica desesperado. A única coisa que a gente quer é que ela passe. Se você está assim nesta manhã, aquele que pode fazer com que a sua dor passe, ele vai fazer. Mas faça como Noemi. Aqui está doendo, aqui está machucado, Senhor. Eu preciso que essa dor passe, eu preciso que essa dor vá embora, e sozinha eu não consigo. Se eu tentar passar por ela sozinha, eu vou morrer. Eu preciso de Ti, Jesus. Pai, derrama o Teu bálsamo sobre a Tua igreja, Pai. Derrama mais a Tua presença sobre cada um dos Teus filhos. Que haja cura nesta manhã, Jesus. Que haja cura nas emoções, que haja cura nas almas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro uma igreja curada. Eu declaro em nome de Jesus: receba a cura nesta manhã. Receba a cura nas suas emoções. Receba a cura em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus. Assim como o Senhor fez com Noemi, faz conosco, Jesus, nesta manhã. Muda cenários, Pai. O Senhor é especialista em mudar um cenário de caos em um ambiente de paz. Faz isso nesta manhã, Pai, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor, independente da dor, o Senhor continua sendo bom para nós, e até que o Senhor volte, nós iremos viver para o Senhor, engrandecendo e louvando o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam a Jesus. Você recebe